e as notícias desse e de outros casos também. E a gente volta a falar sobre o caso de agressão numa casa noturna. Foi sofrido pelo Lucas, ficou 22 dias internado na Santa Casa e acabou perdendo a vida, não resistiu aos ferimentos, né? A diferença, a discussão, a briga era por uma diferença de R$ 15 na comanda. E olha, se apresentou a polícia, tem informações, a chefe dos seguranças do local, o chefe dos seguranças do local e o proprietário continuam foragidos, mas mais um segurança se apresentou. O Alexandre Piqui tem as informações, você esteve na manhã na delegacia, vai trazer os detalhes pra gente, é isso, Piqui? Mais um segurança então se entregou porque ele tinha um mandado de prisão contra ele, né? É isso mesmo, William. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Sami Barreto se entregou ontem à noite na sede do 3º DP aqui de Santos. Ele que é então um dos seguranças envolvidos aí na morte do jovem Lucas, ele que foi espancado até a morte na porta de uma casa noturna. Bem, já havia sido preso então na sexta-feira o Tiago, que é um dos principais autores aí das agressões contra o jovem, contra o universitário, e o Sami pela participação, de acordo com a investigação. Esses dois que nós estamos vendo, né? Os dois que nós vimos aí na imagem. Aquele de barba foi o principal, foi o primeiro a ser preso, né? Esse aí, né? Esse foi o primeiro a ser preso. E aí... Isso mesmo. E aí nós temos... ele se entregou ontem, o outro que se entregou ontem, também é segurança. Esse é o Sami, né? Isso, esse é o Sami Barreto, de 34 anos, ele que por profissão é vigilante, por isso, de acordo com o advogado, no qual eu conversei com ele agora pela manhã, ele disse que não apresentou o cliente no final de semana por conta do 5º DP, que é a cadeia ali onde ficam os presos até aguardar o encaminhamento ao CDP, está fechado, porque o grande receio do Sami era ser levado diretamente já para o CDP por conta de ser vigilante. Então, o advogado esperou a segunda-feira, né, para apresentar o seu cliente, e aí sim ele está nesse momento na carceragem do 5º Distrito Policial aqui na cidade de Santos. De acordo com o advogado do Sami, que é o Márcio Barduz, ele disse o seguinte, que o cliente dele, ele não teve ali uma participação decisiva, direta, na morte do jovem Lucas, porque ele sai da casa noturna, ele vê a situação onde o Tiago agride com vários golpes o jovem, o universitário, Lucas, né? E o Sami sai ali, inclusive ele detém alguns dos amigos do Lucas, mas de acordo com o advogado, ele não tem relação direta com a morte do garoto, do rapaz de 21 anos. Bem, ele agora espera aí, então acredita e ele tem a certeza de que essa prisão foi muito injusta ao seu cliente, porque ele não concorda com essa prisão, por isso pede aí a revogação dessa prisão, viu? Deve entrar com habeas corpus para liberar. Já entrou. Já entrou com habeas corpus? Já entrou. Então deve ser votado imediatamente esse habeas corpus, verificado com o juiz para ver se dá a liberdade para que ele possa responder esse caso em liberdade. Mas dois continuam foragidos, não é isso, Piqui? Dois permanecem foragidos, que é o Anderson Brito, o chefe da segurança, e Vitor Caran, que é o dono do estabelecimento comercial, da casa noturna. Os dois que foram indiciados também e tiveram a prisão decretada. A gente vai continuar acompanhando, pode ser que se apresentem ainda hoje, é lógico que nós vamos acompanhar, o Piqui está acompanhando desde o início, aliás, todas as nossas equipes acompanhando essa história que começou antes ainda da agressão contra o jovem Lucas, mas esta agressão marcou o antes e o depois da casa, que continua fechada, né? A agressão que aconteceu, começou uma discussão por uma diferença de R$ 15 na comanda dentro da casa, foi para o lado de fora e aí essas imagens mostram o Lucas tentando se defender, colocando a mão no rosto e o segurança agredindo brutalmente com joelhada, chutes, socos no Lucas, que acaba caindo. Ele se machuca, bate a cabeça, tem fratura, uma fratura craniana, é levado ao hospital, fica na Santa Casa por 22 dias, né? Foi mantido em coma. Quando o coma foi retirado, induzido, né? Quando o coma foi retirado, ele não suportou a pressão e acabou morrendo lamentavelmente, né, Piqui?
Pois é, William. Inclusive, o advogado, Márcio, que defende o Sami, ele apresentou pra gente esse laudo aqui da Polícia Civil, da perícia da Polícia Civil, dizendo o seguinte, que foram aí analisadas as imagens e aí os peritos não conseguiram, através dos softwares, Identificar a participação a fisionomia dos indivíduos. A participação dele direta, né? Isso. Então, assim, é mais um ponto aqui que ele usa para defender o seu cliente, dizendo que ele não tem essa participação direta na morte do Lucas. Bom, pois é, mas o Lucas morreu por conta das agressões que foram desferidas contra ele por pelo menos um dos seguranças. O outro também aparece agredindo ele ali na hora que ele vai cair, mas não sabe exatamente quem é, e o caso vai continuar. Dois ainda, um segurança e o dono da casa noturna, que estão foragidos porque tiveram a prisão decretada.